Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar a fundo assim num tema que é chave no direito brasileiro, sabe? A tutela coletiva. E vamos olhar com uma lupa especial para como ela aparece lá no Código de Defesa do Consumidor, o CDC. A nossa missão aqui é descomplicar mesmo, entender o que é essa ferramenta, por que ela existe e por que ela é tão, mas tão importante para proteger direitos que não são só de uma pessoa, mas de um monte de gente ao mesmo tempo. Exatamente. É um tema fascinante e, eu diria, essencial para quem está começando a entender o funcionamento da justiça no Brasil, né? Especialmente quando a gente fala de direitos que ultrapassam a esfera individual. Isso. Então, para a gente começar do começo mesmo, o que seria, assim, a definição básica de tutela coletiva? Como a gente explica para quem nunca ouviu falar? Bom, de forma bem direta, a tutela coletiva é um sistema, um conjunto de regras e instrumentos processuais criado para proteger direitos que pertencem a um grupo, a uma coletividade ou até mesmo direitos individuais que têm uma origem comum. Ela se diferencia, né, daquela tutela tradicional, a individual, que foca no problema específico de uma única pessoa, do autor da ação. Aqui o foco é no coletivo. Ah, então é tipo um processo judicial diferente com regras próprias? Exatamente. É um microsistema processual, como alguns autores gostam de chamar. Ele tem regras específicas sobre quem pode processar, onde processar, como a decisão vai valer para todos. E é importante frisar, como você mencionou na introdução, que não se limita a proteger só o que a gente chama de direitos coletivos em sentido estrito. O legislador, ele escolhe quais situações e quais direitos podem ser defendidos por essa via. Um exemplo ótimo é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ou o Estatuto do Idoso, que prevêem o uso da ação civil pública, que é o principal instrumento da tutela coletiva, para proteger direitos desses grupos. Entendi. Então não é só sobre, sei lá, meio ambiente ou consumidor, embora sejam os exemplos clássicos, né? Isso, são os exemplos mais lembrados, mas a tutela coletiva pode ser usada em várias outras áreas. Direitos de pessoas com deficiência, patrimônio histórico e cultural, ordem urbanística, a lista é grande. Legal. Mas aí fica a pergunta: por que criar todo um sistema diferente? Por que a justiça individual, caso a caso, não era suficiente? Qual foi a necessidade que levou a isso? Essa é uma pergunta fundamental. A tutela coletiva surgiu principalmente da constatação de que o modelo individual era, e ainda é, inadequado para lidar com certos tipos de conflitos que surgiram na sociedade moderna, especialmente na sociedade de massa. Sociedade de massa. Tipo, muitos produtos iguais, muita gente consumindo, muita publicidade, essas coisas. Exatamente. Pensa, por exemplo, num dano ambiental que afeta uma região inteira, ou numa cláusula abusiva num contrato de adesão que prejudica milhares de consumidores, ou numa publicidade enganosa veiculada nacionalmente. Como você protegeria efetivamente esses direitos usando só ações individuais? Nossa, ia ser complicado, né? Imagina cada pessoa que se sentiu lesada ter que contratar um advogado, entrar com um processo. Seria, no mínimo, extremamente ineficiente. Muitos nem teriam acesso à justiça, talvez pelo custo, pela complexidade ou até por não perceberem o dano individualmente, embora ele exista no coletivo. É, faz sentido. Aquela história, né? Tentar resolver isso individualmente seria como querer esvaziar uma piscina olímpica usando um garfinho de sobremesa. Perfeita analogia. É exatamente isso. Seria uma tarefa quase impossível, lenta, cara e com risco de decisões contraditórias. Cada juiz poderia decidir de um jeito. E a tutela coletiva? Seria? Seria como abrir o ralo da piscina. Ela oferece uma solução única, ou pelo menos coordenada, para um problema que é comum a muitos. Ela viabiliza o acesso à justiça, que é um princípio constitucional fundamental, né? Aquele da inafastabilidade da jurisdição. Garante que mesmo esses direitos difíceis de proteger individualmente, os chamados direitos transindividuais, possam ser defendidos perante o judiciário, e com muito mais economia processual, claro. Uma única ação para resolver o problema de milhares. Entendi a lógica. Economia, eficiência e acesso à justiça para esses direitos mais amplos. E aí, o Código de Defesa do Consumidor, que a gente mencionou, ele ajuda a gente a entender melhor que direitos são esses, né? Lá no artigo 81. Ajuda e muito. O artigo 81 do CDC é um marco.
Ele traz uma classificação didática desses interesses ou direitos que podem ser protegidos coletivamente. Ele divide em 3 categorias principais. Vamos ver cada uma. A primeira são os direitos ou interesses difusos. O que caracteriza eles? Os difusos, assim entendidos para efeitos do CDC, são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e que estejam ligadas por circunstâncias de fato. Vamos por partes. Transindividuais. Significa que vão além de uma pessoa só, certo? Indivisível. Quer dizer que não dá para repartir o direito? Exato. Pensa no direito a um meio ambiente equilibrado. Ele é de todo mundo, pertence à coletividade como um todo. Não dá para dizer, essa parte do ar puro é minha, aquela sua. Ou você tem o ar puro ou não tem. É indivisível. E os titulares são indeterminados e ligados por um fato. Como assim? Indeterminados porque você não consegue fazer uma lista e identificar cada pessoa que é titular daquele direito. É toda a sociedade, ou um grupo muito amplo e aberto. E o que une essas pessoas não é um contrato, uma relação jurídica prévia, mas sim uma situação de fato. O exemplo clássico é a publicidade enganosa veiculada na TV. Quem viu? Milhões de pessoas. Elas não se conhecem, não têm um vínculo jurídico entre si, mas todas foram expostas àquela informação falsa. O fato, a publicidade, é o que as liga em relação àquele problema. Ah, agora ficou mais claro. A poluição de um rio que afeta toda a comunidade ribeirinha. Também seria um exemplo. Perfeito. Ninguém tem um contrato com o rio, mas o fato da poluição afeta a todos que dependem dele ou vivem perto. Titulares indeterminados ligados por um fato. Direito indivisível. Isso é direito difuso. Beleza. E a segunda categoria do artigo 81? Os direitos coletivos. Qual a diferença? Os direitos coletivos, ou coletivos em sentido estrito, também são transindividuais e indivisíveis. A grande diferença está nos titulares e no que os unem. Aqui, os titulares são um grupo, uma categoria de pessoas. E o mais importante, essas pessoas são determináveis ou pelo menos o grupo é identificável e elas estão ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Ah, então aqui tem uma relação jurídica, não só um fato. E dá para saber quem faz parte do grupo. Exatamente. Pensa, por exemplo, nos membros de uma associação de moradores que questionam um aumento na taxa de manutenção decidido em assembleia, ou nos alunos de uma escola particular que contestam um reajuste de mensalidade que consideram abusivo. Entendi. Nesses casos, dá para saber quem são os associados ou os alunos, né? E a relação jurídica é o estatuto da associação ou o contrato de prestação de serviços educacionais. Perfeito. O direito a não pagar a taxa considerada ilegal, por exemplo, pertence ao grupo como um todo. É indivisível para eles enquanto grupo. Mas a gente consegue identificar quem faz parte desse grupo e qual a relação jurídica que os une. Essa é a chave do direito coletivo em sentido estrito. Certo. Difusos. Indeterminados, ligados por fato. Coletivos. Grupo determinável, ligado por relação jurídica base. Ambos transindividuais e indivisíveis. E a terceira categoria? Direitos individuais homogêneos. Esses parecem ser diferentes. E são mesmo. Aqui a gente entra numa categoria bem interessante. Os direitos individuais homogêneos, na verdade, são direitos individuais na sua essência. Cada pessoa tem o seu próprio direito subjetivo. Ué, mas então por que tratar de forma coletiva? Pela origem comum. Eles são chamados de homogêneos porque, apesar de serem direitos de cada indivíduo, eles decorrem de uma mesma origem fática ou jurídica. Um problema na base que afetou todo mundo de maneira semelhante. O exemplo clássico que todo livro traz é o do lote de produto defeituoso. Um carro que sai de fábrica com um problema no freio. Cada comprador daquele lote tem o seu direito individual de pedir o conserto, a troca ou a devolução do dinheiro. O direito é dele, individual. Ah, tá. Então o direito é divisível, cada um tem o seu, mas o problema, a causa, o defeito no freio é o mesmo para todos que compraram aquele lote. Exatamente. A origem é comum. E por causa dessa origem comum, e porque as questões de fato e de direito são muito parecidas para todos os afetados, a lei permite que esses direitos individuais sejam defendidos coletivamente. É uma questão de eficiência, de economia processual e também de isonomia, para garantir que todos tenham uma solução parecida para o mesmo problema.
Pensa de novo na piscina. Seria mais fácil tratar do defeito do lote inteiro numa ação só do que cada comprador entrar com a sua. Faz muito sentido. São direitos individuais, mas que são tratados acidentalmente de forma coletiva por causa da origem comum e da conveniência processual. Transindividuais. Já os individuais homogêneos são acidentalmente coletivos. São direitos individuais divisíveis, mas que a lei permite defender em conjunto. A chave para identificar um direito individual homogêneo é essa: origem comum e a predominância das questões comuns sobre as individuais. Claro que pode haver uma pequena diferença individual, por exemplo, o quanto cada um usou o carro defeituoso. Mas o núcleo da questão, o defeito e a responsabilidade do fabricante, é comum. Nossa, essa classificação do CDC é realmente muito útil para organizar o pensamento, difusos, coletivos e individuais homogêneos. É fundamental. E entender essa diferença, como você disse, não é só teoria, não. Ela tem consequências práticas enormes. Como quais, por exemplo? Bom, ela impacta diretamente quem pode entrar com a ação, ou seja, a legitimidade ativa. Impacta também como vai ser feita a prova no processo. E talvez o mais importante, impacta os efeitos da decisão final, a chamada coisa julgada. A forma como a decisão vai atingir os membros do grupo ou da coletividade varia bastante dependendo se o direito é difuso, coletivo ou individual homogêneo. Interessante. Então vamos falar sobre isso. Quem pode, de fato, iniciar uma ação civil pública ou outra ação coletiva, já que geralmente não é um indivíduo diretamente prejudicado? Correto. A regra geral é que a defesa desses direitos em juízo é feita por substitutos processuais. São entes ou órgãos que a lei expressamente autoriza a agir em nome próprio, mas na defesa de um interesse alheio, o interesse da coletividade ou do grupo. E quem são esses super-heróis da tutela coletiva? Quem a lei escolheu? Olha, a lista está principalmente na Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347/85, e no próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 82. São vários, mas podemos destacar os principais. Em primeiro lugar, sem dúvida, o Ministério Público. O MP tem um papel central e uma legitimidade muito ampla, especialmente para os direitos difusos e coletivos. Ele é visto como o fiscal da ordem jurídica e o defensor da sociedade. O MP pode agir sempre, então, para qualquer tipo desses direitos. Para difusos e coletivos, a legitimidade do MP é bem ampla, quase inquestionável. Para os individuais homogêneos, a atuação do MP costuma ser condicionada. Geralmente se exige que sejam direitos indisponíveis, como saúde ou educação de crianças, ou que tenham uma relevância social grande. Não é para qualquer problema individual repetido que o MP vai atuar coletivamente. Entendi. Além do MP, quem mais? Temos a Defensoria Pública, que tem ganhado um protagonismo crescente na tutela coletiva, especialmente na defesa dos necessitados e de grupos vulneráveis. Temos também a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Os órgãos públicos, né? Sim. E entidades da administração indireta, como autarquias tipo INSS, o Banco Central, empresas públicas, fundações instituídas pelo poder público, sociedades de economia mista. Bastante gente do lado do Estado. E da sociedade civil? Aí entram as associações. As associações civis que tenham sido constituídas há pelo menos um ano, essa é uma exigência temporal importante, e que incluam entre suas finalidades institucionais a defesa daquele interesse que está sendo violado. Então não pode ser qualquer associação criada na hora só para processar? Menon 1. Precisa ter essa pré-constituição de um ano, salvo se o juiz dispensar em caso de interesse social evidente. E o estatuto da associação precisa prever que ela atua naquela área, meio ambiente, consumidor, etc. Isso garante uma certa seriedade e representatividade. Faz sentido. E a ação popular, ela entra aí também? Ouvi falar dela como uma das primeiras formas de defesa coletiva. A ação popular é importantíssima historicamente, prevista na Constituição, mas ela tem um objeto mais específico. Ela serve para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Qualquer cidadão pode propor, mas ela não se confunde exatamente com a ação civil pública usada para defender direitos do consumidor ou outros direitos difusos e coletivos mais amplos, que não envolvam necessariamente um ato administrativo ilegal ou lesão direta ao erário. A legitimidade e o objeto são diferentes. É outra ferramenta, também coletiva,
mas com foco distinto. Entendido. Então temos esse rol específico de legitimados. E uma vez que um deles, por exemplo, o Ministério Público ou uma associação, decide que é caso de agir coletivamente, onde essa ação deve ser proposta? Existe uma regra de competência especial? Sim, existe. A competência é outro ponto crucial na tutela coletiva. A regra geral, tanto na Lei da Ação Civil Pública quanto no CDC, é que a ação deve ser proposta no foro do local onde ocorreu ou onde deva ocorrer o dano. É o chamado critério do locus damni. E por que essa regra? Qual a lógica? A lógica principal é facilitar a instrução do processo, a produção de provas. O juiz que está no local do dano, teoricamente, tem mais condições de analisar as provas, ouvir testemunhas locais, fazer inspeções, entender a realidade dos fatos. Aproxima o juiz do conflito. E essa competência, por ser baseada no local do dano e ter essa finalidade funcional, é considerada uma competência absoluta. Ou seja, ela não pode ser modificada pela vontade das partes, nem prorrogada. O processo tem que correr ali. Certo. Mas aí vem aquela questão, e se o dano não for localizadinho? Se for algo que afeta várias cidades, vários estados, ou o país inteiro? Uma campanha publicitária nacional, por exemplo, onde entra a ação? Excelente pergunta. Essa é uma das grandes questões práticas da tutela coletiva. Quando o dano é de âmbito regional ou nacional, a regra do local do dano fica difícil de aplicar, né? Qual seria o local? Todos eles? Para resolver isso, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 93, trouxe regras específicas. Ele diz que, se o dano for de âmbito regional, atingindo mais de uma comarca dentro de um mesmo estado, por exemplo, a competência será do foro da capital do estado. Ah, centraliza na capital. Isso. E se o dano for de âmbito nacional, aí a competência será do foro da capital do estado ou do Distrito Federal. A ideia é concentrar o julgamento em um único local para evitar decisões conflitantes em diferentes comarcas ou estados sobre o mesmo problema de larga escala. Faz sentido, para ter uma decisão uniforme. Mas isso não pode acabar dificultando o acesso à justiça para quem mora longe da capital ou do DF? Pode. Essa é justamente a crítica e o debate que existe. Centralizar pode ser bom para evitar decisões contraditórias e para lidar com questões complexas que exigem uma estrutura maior, mas pode afastar o processo da realidade local das vítimas e dificultar a participação delas ou a produção de certas provas. É um equilíbrio delicado que o sistema tenta encontrar. Entendi. É uma tensão entre eficiência, segurança jurídica e acesso à justiça, né? Exatamente. A definição da competência em danos supralocais é um tema que ainda gera muita discussão na doutrina e na jurisprudência. Bom, acho que conseguimos ter uma visão bem completa, né? Desde o que é tutela coletiva, por que ela existe, os tipos de direitos que protege segundo o CDC, quem pode entrar com a ação e onde ela deve ser proposta. Sim, passamos pelos pontos fundamentais para entender esse universo. Fica claro que a tutela coletiva é mesmo uma ferramenta assim, poderosíssima e indispensável no nosso sistema de justiça. Ela foi desenhada para dar conta desses problemas que afetam a sociedade em larga escala, garantindo que direitos importantes como os dos consumidores, o meio ambiente, o patrimônio cultural, não fiquem sem proteção só porque seria inviável ou muito difícil buscar a justiça individualmente. Perfeito. Ela é uma expressão da evolução do próprio direito processual para responder às demandas de uma sociedade cada vez mais complexa e massificada. Sem ela, muitos direitos seriam meras declarações no papel sem efetividade prática. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Olhando para como tutela coletiva funciona bem nessas áreas onde já está consolidada, será que não existem outras áreas do direito, outros tipos de conflitos que hoje a gente ainda trata predominantemente de forma individual, mas que poderiam se beneficiar dessa abordagem coletiva? Interessante. Que tipo de áreas você imagina? Podemos pensar em várias frentes. Talvez questões trabalhistas repetitivas, certos litígios envolvendo políticas públicas, disputas previdenciárias com teses jurídicas idênticas. A questão é, onde houver um padrão, uma repetição, uma origem comum que afeta muitas pessoas de forma semelhante,
talvez o modelo coletivo pudesse trazer mais eficiência, isonomia e acesso à justiça. É um ótimo ponto para a gente pensar. Realmente, onde mais essa lógica de abrir o ralo da piscina poderia ser aplicada para desafogar o judiciário e garantir direitos de forma mais efetiva? Fica aí a provocação. Fica a reflexão. Pensar sobre a expansão desse modelo é, no fundo, pensar sobre o futuro da própria prestação jurisdicional e como torná-la mais acessível e eficiente para todos. Excelente. Bom, muitíssimo obrigada pela aula. Foi super esclarecedor passar por todos esses pontos da tutela coletiva. E eu que agradeço a oportunidade da conversa. É sempre bom discutir esses temas. E para você que nos acompanhou, esperamos que essa análise tenha sido útil. Continue aprendendo com a gente aqui nas próximas aulas e nos diversos cursos do canal Concurseia. A gente se vê na próxima. Até lá!